Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça da loja assombrada.com.br. Beleza? Vamos para os relatos então, que começa com este daqui hoje. Hoje começa com este. E é cabelo que cai. A chácara amaldiçoada. Quantas chácaras e sítios e fazendas ditas amaldiçoadas não existem por aí? Vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulana e eu sempre quis dizer isso. Vamos começar. Sou uma pessoa sensitiva ao extremo, desde criança. Eu sempre tive muitas visões, eu tenho muitas histórias e vou te contando aos poucos. Agora vamos começar. Agora vamos começar. Se tiver nomes, estarão trocados, me desculpe os erros. Sempre fui péssima em português e para completar eu tô escrevendo pelo celular. Tá, é uma moça, né, Fulana, ok. Olha, eu sou do interior do Recife. Moramos em uma cidade adorável. Meu esposo trabalha fora. Chegando às férias das crianças, ele resolveu que iríamos alugar uma chácara para passarmos as férias. Minha filha adora piscina, então procuramos uma chácara com piscina. Estavam absurdos os preços. De repente, o quê? Achamos uma que o preço estava lá embaixo. Olha lá, tem que desconfiar. O preço estava lá embaixo. Resolvemos alugar imediatamente. Resolvemos chamar toda a nossa família. No dia da mudança, Mudança? Meu esposo não pôde viajar. Da mudança ou da viagem, né? Da viagem pra chácara, é isso? O meu esposo não pôde viajar por conta do Covid. Ele estava em outro país. Ah, tá. Então fomos nós. Pois a chácara já estava alugada mesmo, já estava paga, né? Então vamos. Minha família já estava lá. Parei no supermercado para fazer umas compras quando meu marido me liga perguntando onde eu estava. Aí eu respondi, já estamos a caminho, né? Já estamos a caminho da chácara. Foi quando tudo começou. Ele me falou que o nosso vizinho tinha falecido. Aí eu falei, nossa, que pena, né? Eu não sabia. Falei para ele que eu ia deixar as coisas na chácara e no outro dia eu iria ao enterro. Ana, ele ficou louco, começou a gritar comigo e eu não entendi nada. Tipo, oi, calma lá, né? Eu não entendi nada. Ele nunca tinha falado daquele jeito comigo. Então falei pra ele que eu ia deixar as coisas e já voltaria. E eu ficaria então até o enterro. Bom, chegamos na chácara e já estava toda a família lá. Descarreguei o carro, né? E fiquei impressionada, pois a chácara era muito bonita. Mas algo me dizia para não ficar ali. Todos já estavam bebendo, fazendo churrasco, e eu falei para eles que eu ia ter que voltar, pois o nosso vizinho havia falecido e eu precisava estar lá. Aí meus irmãos falaram, deixa para ir amanhã pro enterro. E eu falei que o meu marido pediu que eu fosse hoje, né? Que pediu que eu fosse aquele mesmo dia. Minha mãe se prontificou a ir comigo. Aí eu peguei minha filha e voltamos. Eu estava completamente arrasada. Meu marido nunca tinha falado daquele jeito comigo. Fomos, participamos do velório, do enterro e depois voltamos para a chácara. Eu, assim, com um sentimento horrível. Cheguei e não me sentia bem naquela casa. Já estava chateada com meu marido, né, por ter falado daquele jeito comigo. E a partir de agora eu vou resumir, tá bom? Pois senão vai ficar muito longo. Não, tá curtinho. Bom, coisas estranhas começaram a acontecer. No primeiro dia, quando todos já estavam dentro de casa, eu resolvi colocar um produto na piscina. Quando passei em frente a uma cadeira da piscina, havia uma mulher deitada ali com um vestido bem estranho. Quando eu olhei novamente, ela havia sumido. Bom, entrei tranquilamente para não assustar o pessoal, mas fiquei com aquilo na cabeça e uma vontade de ir embora dali. Mas eu não queria estragar as férias do pessoal. Um outro dia, era mais ou menos meia-noite, na piscina também,
Eu tava lá chorando, pois eu tava muito triste com tudo que tava acontecendo. Não demonstrei nada pra ninguém, né? E aí jogaram uma pedra. Eu fiquei assustada e saí correndo. Outro dia, estávamos todos do lado de fora, já passava das 10 da noite, quando a minha prima falou: já tá bom, vamos entrar. Aí ela foi apagar a luz de fora quando viu um menino com roupas bem antigas, de braços abertos. Ela gritou e correu para dentro de casa, fechando todas as portas, e sobrou para mim. Sobrou para eu apagar a luz. No outro dia, estava 2 cunhadas tomando café quando escutaram passos descendo a escada de madeira. E uma observação aqui: não tinha ninguém lá em cima nos quartos. Elas viram os pés da pessoa. Quando perguntaram quem é, sumiu. Nesse mesmo dia começou um inferno. Chegou uma prima minha, estávamos bebendo e de repente ela incorporou. Parecia um demônio. Todo mundo começou a orar. E depois de muito tempo, ele foi embora. Mas o medo tomou conta de todos, né? Nos dias que se seguiram, todos os casais que estavam nessa chácara começaram a brigar. Um dos meus irmãos se separou, inclusive, nesse dia. Ana, aquilo estava uma bagunça. Resolvi então que iríamos embora. Já tinha chegado no meu limite. Então fomos todos embora. Assim que entreguei a bendita chave, tudo começou a voltar ao normal. Bom, Ana, desculpe se ficou muito longo. Não, ficou curtinho. Espero que leia. Em breve mandarei outros. Beijos aos rampirinhos e aos assombrados. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, né, gente, não são raros os relatos onde a gente vê, né, ou em relação à casa, ou mesmo a chácaras, que o preço tá lá embaixo, né? Aquela coisa que a gente tem que desconfiar. Tá muito barato, o negócio é muito bom, você fala, epa, tem fantasma aqui, tem alguma coisa acontecendo. E olha só, né, a influência negativa ali, as brigas, as aparições no local. Então, às vezes, você acaba querendo, né, pagar tão barato ali no negócio e no fim tira toda a sua paz. Mas por que será que seu marido falou daquele jeito com você? Será que já era influência da casa? Da chácara? Da chácara, né? Da chácara, alguma coisa assim? Ou de alguma forma queria te tirar de lá alguma coisa para que você não ficasse sob aquela influência? Não sei. Mas sei que a gente tem que ficar atento, não é? Nos preços e nos fantasmas. Próximo relato. Exu tirou a trave dos meus olhos. Ana e assombrados, este relato é uma forma de expressar a minha gratidão a Exu e a uma mulher incrível que acompanho no Instagram e muito tem me ensinado. Bom, nomes e locais aqui todos trocados, ok? Eu sou espiritualista sincretista, só pra deixar claro que é uma moça que nos conta, né? Tá. Sou espiritualista sincretista. Já lhe enviei alguns relatos e um deles você até citou no podcast Inteligência Limitada. Aê! Qual será? Não frequento nenhum terreiro, mas muito me atrai a Umbanda, assim como outras religiões. Contudo, vamos aos fatos. Comecei a seguir uma página no Instagram, que por não ter pedido autorização, prefiro não citar aqui, ótimo. A dona da página cultua Exu, e dentre seus ensinamentos passou um banho que resolvi fazer. Confesso que não esperava os efeitos físicos que tive logo após. Uma paz imensurável, quase um estado de êxtase, foi muito bom. Banho feito, lá pela meia-noite resolvi abrir o meu extrato do cartão de crédito pelo celular. Tal vontade surgiu assim do nada. Algo que eu nunca fiz, pois eu sou mais analógica e eu prefiro o papel. Meu cartão havia sido clonado há alguns meses, fato que eu já sabia. E todas as compras contestadas foram canceladas. Inclusive o cartão, ok.
Porém, eu precisaria quitar as dívidas pendentes que realmente eram minhas. Meu gerente é maravilhoso e o próprio reconheceu algumas das compras fraudadas. Contudo, naquela meia-noite, olhando o extrato que estava para vencer, acordei o meu marido aos gritos, pois vi que no mesmo havia uma compra de quase R$ 1.500 dividida em 10 vezes de R$ 149,90 e aquela já era a terceira parcela, ou seja, eu já havia pago 2 parcelas e não tinha nem visto. E não, nunca fizemos compra nesse valor no meu cartão pela internet. Levantamo-nos e verificamos as faturas anteriores e sim, as 2 parcelas pagas estavam lá e nós não vimos. Nem mesmo meu gerente questionou tal compra quando contestamos as demais no mês anterior. Dia seguinte, já no banco, o gerente ficou boquiaberto, pois ele realmente não havia notado tal transação. Claramente suspeita em razão da clonagem, né? Meu marido e eu nos questionamos do fato de também não termos visto e até mesmo pago as 2 primeiras parcelas. Porém, o que mais me chocou foi o fato de que tal compra havia sido realizada há quase 90, mas quase mesmo, há quase 90 dias, é isso? E após esse prazo não poderíamos mais contestá-la e não seríamos ressarcidos, ficando ainda com o restante do débito para quitar. Débito esse fruto de fraude. Ah tá, ela tinha há quase 90 dias ela tinha sido feita. Então se passasse disso, já era. Na hora que eu soube disso, eu agradeci ao meu Exu, porque após o referido banho, a oração e a vela a ele acesa, eu fui olhar essa tal fatura e dessa forma a trave em meus olhos caiu e eu pude ver o tal do débito. Inclusive, de todas as compras fraudulentas, essa foi a maior, a de maior valor. Como nós não vimos isso antes? Ao falar com a dona da página do Instagram, ela disse que Exu nos mostra a verdade. Nos abre os olhos para pessoas, situações, fatos que estão ocultos. Assim venho dizer que Exu é bem, ele é bom. Maléficas são algumas pessoas que se utilizam dele para maldade. Laroye, Exu, Laroye. Paz e bem a todos, gratidão, um beijo para você, muito obrigada. E olha só, uma coisa que passou despercebido por ela, pelo marido, pelo gerente do banco, e faltava assim, pelo que ela falou, faltava poucos dias para completar os 90 dias e eles têm que continuar pagando um negócio que, poxa vida, ai, que eu fico louca da vida com essas coisas, essas clonagens de cartão, essas falcatruas aqui, não é? Galera sua aí pra ter um dinheiro, pra conseguir fazer as coisas aí. Acontece essas coisas, né? E então, que bom que ali deu certo. Como ela disse, Exu tirou aquela coisa que ela não estava vendo, né? E ia ter que pagar tudo isso, então ainda deu tempo de contestar. Aos 45 do segundo tempo. Pois é, muito bom. Que bom que deu certo. Aqui, beleza. Vamos pro próximo relato. Aconteceu na quaresma, olha lá. Pra quem não viu, domingo. Ontem, né, gente? Ontem, domingo, teve a coletânea temática só com relatos sobre a quaresma, né? Coisas que acontecem aí na quaresma. E a gente está na quaresma, inclusive, então vamos ver mais uma história aqui envolvendo isso. Aconteceu na quaresma / espírito zombeteiro. Oi, sua maravilhosa! Bora pro relato, porque eu tô com tempo curto. Vamos logo, então. Os nomes estão trocados. Me chamo fulano, não sei agora se é fulano ou se é fulana, não sei. E minha mediunidade aflorou quando eu morava do lado de uma casa de magia negra. Casa de magia negra? Quando eu ainda era uma criança, que isso é assunto para outro relato. A minha tia Isa tem um filho e todo mês faz o mêsversário do bebê.
E sempre quando tem essas festinhas, juntamos todos os primos e dormimos na varanda da casa dela mesmo. Nunca tinha acontecido algo paranormal na casa da Isa, até que certa noite, nós, os primos, estávamos todos deitados, até que começamos a escutar estralos. No começo pensamos que seria algum gato que entrou ali e estava fazendo bagunça, e depois pensamos ser o nosso tio Alex, marido da Isa, tentando pregar alguma peça na gente, talvez. Observação. Pouco tempo antes, a gente estava comendo uma pizza e deixamos aqueles saquinhos de ketchup em cima de uma mesa que ficava na varanda. Até que, do nada, esses pacotinhos de ketchup começaram a voar na gente. Não passava nem o Wi-Fi. E não tinha como ser o meu tio, porque a gente não escutava barulho de passos. A gente levantava, ia para dentro da casa, confirmar se tinha alguém acordado e não tinha. E nem preciso falar que um gato não iria conseguir fazer isso, né? Depois disso, te juro por tudo que é mais sagrado, tinha uma caixa de som pesada na varanda e todo mundo viu isso. A caixa de som se arrastou, Ana. Bom, nessa hora já estava todo mundo fazendo toda a oração existente no mundo. Com o tempo, eu adquiri a habilidade de falar com espíritos por telepatia. E vendo o desespero dos meus primos, eu fiz a minha oração mentalmente e tentei conversar com o espírito. Eu perguntava o que ele estava fazendo ali e o que ele queria. E ele falava assim: eu estou aqui para atormentar. Quero ver o medo. Eu orava o tempo todo enquanto falava com ele. E eu escutava ele rindo eu escutava ele rindo por eu estar orando. Então eu falei para ele ir embora, que ele já conseguiu o que queria. O medo dos meus primos, né? Mas que eu não tinha medo dele, não. Pedi para ele ir embora porque ele não era bem-vindo ali e se ele não fosse, eu iria começar a conversar e a expulsá-lo em voz alta. Depois disso, os barulhos, coincidentemente ou não, pararam. Minha prima mais nova, de 9 anos, estava tremendo e chorando muito, mas logo em seguida dormiu. No outro dia, falamos essa história para minha tia Isa e nosso tio Alex. Eu vi o medo nos olhares deles, mas o meu tio acabou falando que foi ele que fez isso para pregar uma peça na gente. Ontem, conversando com a minha tia e relembrando disso, ela falou que não foi o meu tio Alex, não. Que ele só falou aquilo para não deixar minha prima mais nova mais assustada. Ela disse que ficou assombrada depois disso e nunca mais, nem que nos pague, a gente dorme naquela varanda de novo. Não tenho medo desses espíritos, pois eles se alimentam do medo. Eu converso e tento entender o que estão fazendo ali, mas sempre é bom evitar o contato com o pessoal do lado de lá, né? Um beijo no seu coração e na sua família linda, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, evitar contato com... mas né, a gente tenta, mas tem hora que você tem que falar. Tem hora que até pro espírito você tem que falar. Meu amigo, com licença, não vai rolar não, dá licença. Vai encher o saco de outro, né? Arranjar o que fazer do lado de lá, deve ter tanto trabalho, tanta coisa pra se fazer, pra crescimento. Do lado de lá vai ficar aí zureteando os outros. Mas pior que tem, né? Tem gente que faz isso em vida, faz depois de morto também. Os zombeteiros são os espíritos zombeteiros. Próximo relato, curtinho esse daqui. Diabo na igreja. Olá, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem com vocês? Eu sou a senhora Fulanitia e após ouvir a coletânea de sábado, a qual vi e revi várias vezes, pois os relatos eram ótimos, e o relato do diabo no canto, eu tomei coragem para contar algo que me aconteceu no ano de 2014 e os nomes estão trocados. É que na coletânea de relatos lá tinha um relato cujo título, ou enfim, envolvia aí o diabo que ficava num canto, né? Aí acho que ela até descreve ali como era o diabo aí. Enfim, em 2014 eu trabalhava em um mercado bem grande, em uma cidade da região metropolitana de BH.
E no estacionamento desse mercado havia algumas lojas e também uma igreja evangélica, a qual eu frequentava, a qual eu frequentava em um encontro de oração no horário do meu almoço. E naquela terça-feira estávamos na igreja eu, a evangelista Marcele e a pastora Sara. E já íamos começar as orações e intervenções e foi quando adentra a igreja uma mulher que até então eu não conhecia. E juntamente com essa mulher eu vi entrar um vulto negro e senti um cheiro muito forte de enxofre. Essa mulher pediu à pastora para orar pelo casamento dela. E assim começamos, primeiro com a palavra, e conforme entrávamos em oração, eu via aquela fumaça tomar formas, e em alguns minutos já estava ali um homem, musculoso, alto, porém sua pele era vermelha, e ele tinha chifres e um rabo. Em sua mão esquerda um tridente, e com a sua mão direita ele rodava o seu rabo. Ele estava também com uma... Perdão. Ai, não é possível. Olha lá, gente. Ele tava também com uma sunga branca. Rapaz, o negócio é o diabo usa sunga branca mesmo. Olha lá. Tava também com uma sunga branca, o que destoava da sua cor. Uai, por quê? Que ele era vermelhão, tomou muito sol. E ele chegava cada vez mais perto da mulher e assim ele ficou atrás dela e se manifestou. E após muita oração ele se foi, mas não sem antes piscar pra mim. Ai, mas ainda é galante. Ana, eu sou médium e desde os meus 4 anos eu vejo e ouço coisas e tenho muitos relatos. Te mandarei aos poucos alguns. Beijos a você, ao Matheus, aos pequenos, aos pets e aos assombrados. Só para esclarecer, nessa época eu não conhecia o canal e só vinha conhecê-lo 2 anos depois, quando meu irmão me mostrou um vídeo do Matheus dizendo assim: esse gordinho sabe tudo de sobrenatural. E assim eu comecei a seguir vocês. Que legal, muito obrigada. Cara, porque o que acontece aqui, pra quem não sabe, né? Tem mais de um relato, talvez mais de 2, onde o capiroto aparece como um homem muito bonito, né? Da onde que a gente pegou isso? Agora eu não lembro um relato que, tipo, meio que deu início a isso, se foi no Proibidão ou o quê. Mas assim, o capiroto aparece bonitão, fortão, muitas vezes loiro, do olho azul e de sunga branca. Aí a gente começou até a zoar, né? Falar assim, oh meu Deus, olha o capiroto de sunga branca. Mas aí ela me fala que tem uma visão do bicho fortão, porém vermelho, de chifre, rabo e de sunga branca. Mas o diabo usa sunga branca mesmo então, meu? Por que ele apareceu de sunga? Ou por que não aparece pelado de vez, já que é o diabo, não sei que jeito que é o corpo do diabo aí, ele era fortão, trincadão. Ou de roupa, uma calça, né, não sei, sunga. E por que branca? O preto ia combinar mais ali, naquela pele vermelha, aqueles chifres, aquelas coisas, o preto ia ficar melhor, não ia? Preto, vermelho ali, mas branca, uma sunga branca, é provocativa, eu acho. Ai, meu Deus, mas olha, não sei. Juro que por essa eu não esperava. Cara, alguém mais já viu o diabo de sunga branca? E lembrei da história que minha avó contava, que era coisa ruim pra mim. Ai, meu Deus. Então, agora falando sério. Existem essas visões, digamos que estereotipadas do diabo, né? Que é aquele diabo vermelho, de chifre, rabo com a ponta e tal, o que eu não sabia que tinha sunga branca. Mas esse, né? Então aí você fala, não, isso foi inventado e tal. Ok, mas será que então isso acaba sendo
se tornando aí uma forma pensamento ou alguma outra coisa que toma essa forma, porque é mais conhecida para algumas pessoas, né? Ou é mais, tipo, você consegue identificar melhor. Falar, sim, se eu vi vermelho de chifre e tal, é o diabo. E aí ele se mostra desse jeito. E ele poderia se mostrar de algum outro jeito. Ele veio acompanhando essa mulher, né, que entrou na igreja, ele veio acompanhando e ela estava pedindo oração pelo casamento dela. Será que foi uma entidade mandada, né, para destruir o casamento dela? E sei lá o que ele tava fazendo ali, né? Tava destruindo. Fortão, sunga branca. Tava destruindo o casamento da mulher. Ai, meu Deus do céu. Se mais alguém já viu algo assim, conta pra gente. Porque, então, é exatamente isso. O relato que ela fala que era do diabo lá no canto do quarto, ele também era assim, vermelho, chifre, rabo, com ponta, essas coisas. Próximo relato, lobisomem no sítio. Eu tenho um relato com esse título. Coloquei lá no sobrenatural.org ainda, que é contando sobre quando meu bisavô viu lobisomem mesmo. Mas vamos ver aqui, ó, lobisomem no sítio. Oi, Ana, meu nome é fulano e eu tenho um relato sobre um suposto lobisomem para contar. Se tiver algum nome, vai estar trocado. Bom, era uma noite da semana que eu não me lembro bem, mas foi no ano de 2021. Mas lembro que estava quase dormindo em uma casa no sítio, em uma cidade no interior de Minas Gerais. Era por volta de umas 9 horas da noite. Estava quase cochilando quando o celular começou a tocar e eu atendi. Era um conhecido pedindo socorro e que era para aparecer perto da lagoa bem rápido. A lagoa ficava em frente a um barranco, depois de uma estrada após a casa dele. Eu, como já estava com uma cachorra de guarda ao lado, que eu amo de coração, apenas coloquei a guia na cachorra, que é extremamente ofensiva, quando se é dado um comando para atacar. Bom, saiu a cachorra e eu correndo com uma lanterna mato adentro, cerca de uns 150 metros, para poder... cerca de uns 150 metros. Pode parecer perto, mas adentrando em um mato é bem mais complicado. A cachorra de guarda, pela primeira vez, estava me puxando em direção à lagoa e eu tinha que controlá-la porque ela é muito forte. Chegando lá, com a lanterna, chegamos em frente a um barranco que ficava mais ou menos uns 50 metros acima da lagoa. Esse conhecido estava quieto, com uma lanterna com a bateria muito fraca. E eu perguntei quase que já xingando, né? Por que aquele alvoroço todo? Sendo que ali é uma região cheia de cascavéis. Inclusive, ele já tinha pisado em uma. Deu sorte que estava de botina. E essa minha cachorra já me salvou de pisar numa cascavel também. Bom, ele disse para eu ficar em silêncio e jogar minha lanterna, que era mais forte, rumo à lagoa. Acho que é apontar a lanterna para a lagoa. Ana, eu sou muito acostumado com cachorro, eu amo, de coração. Eu fico horas e horas vendo vídeos de raças e essas coisas. Aí eu olhei para a lagoa e mirei a lanterna naquilo. Eu não sabia que aquilo Eu não sabia se aquilo era um Rottweiler bebendo água na beira da lagoa, porque era extremamente maior do que isso. Eu fiquei paralisado com medo daquilo vir no nosso rumo, porque minha cachorra de guarda não iria arredar a pata dali, já que ela é muito ofensiva com outros animais. Para o nosso azar, foi quando a minha cachorra se colocou em posição de ataque, coisa que ela não faz sem comando, e começou a latir e rosnar. Aquele suposto cachorro olhou para o rumo da lanterna e começou a subir o outro barranco em direção contrária, mas totalmente estranho. Não era um jeito que os cachorros corriam e tinham muitos... Não era do mesmo jeito que os cães corriam, assim, normalmente. E ali tinha muitos pés de cana. E por incrível que pareça, ele correu numa velocidade considerável, quebrando os pés de cana, deixando um rastro.
O mais incrível é que os pés de cana não diminuíram a velocidade do animal. Ele estava muito rápido, mesmo quebrando o canavial. Esse conhecido ligou para o irmão dele dizendo que era um lobisomem, que aquilo que estava ali era um lobisomem. Eu acredito em muitas coisas, em espíritos com certeza, mas em um homem que se transforma foi demais para mim. Eu não considero que foi um lobisomem, mas o que foi eu também não tenho a menor ideia. Eu já trabalhei com Rottweilers, com pedigree, os famosos cabeça de touro, mas nunca nenhum se comportou daquela forma. E com extrema força e velocidade, sem contar o tamanho daquilo. Nossa, então parecia assim um cachorro, mas como era muito veloz, muito forte, muito grande, a coisa ficou estranha. E o cara tava fugindo daquilo, então por isso que ele ligou. Mas, gente, que perigo. Mas esse não foi na quaresma. Foi fora da quaresma. Vamos para mais um relato aqui, que é este daqui. O vulto preto veio junto com o casaco da empresa. Olá, assombrados. Olá, Ana e Matheus. Eu sou muito fã do canal e já mandei um relato sobre lobisomem. Fiquei muito feliz de ver você lendo o meu relato. Foi um sonho realizado. Então resolvi mandar outro relato que aconteceu recentemente comigo. Pode ficar tranquila que não terá nomes, só os fatos mesmo. Ana, um ano atrás eu comecei a trabalhar num clube aqui na minha cidade. É um clube famoso e muito tradicional, frequentado somente pela alta classe social da cidade. Pessoas que têm muito dinheiro. Não vou citar o nome do clube por ser bem conhecido. Mas enfim, lembro exatamente o dia que eu fui no RH assinar a minha contratação. Nesse mesmo dia, eu fiz a integração e fui pegar o meu uniforme no almoxarifado. Lembro que faltou um item do uniforme, que era o casaco, tipo um sobretudo. Esse era feito sob medida. Então, como não queria ficar sem o sobretudo quentinho, aqui no sul é muito frio, me sugeriram pegar um que já tinha sido usado por um outro funcionário que foi desligado. Era só higienizar o sobretudo e usar. Aí eu aceitei pegar o sobretudo usado e levei tudo para casa. E quando fui colocar o sobretudo na máquina de lavar, notei que tinha um papelote dobrado dentro do bolso do casaco. E quando eu abri, tinha uma porção de terra ali dentro do papelote. Achei bem estranho, mas não dei atenção para isso. Joguei fora e lavei o sobretudo. Nesse mesmo dia, na verdade, à noite, eu deitei na minha cama com a estranha sensação de estar sendo observada. Só quem já teve essa sensação sabe o quanto é perturbador. Acabei adormecendo e precisamente às 13h33 da manhã, eu sei exatamente porque o meu celular fica do lado da cama. Acordei com uma silhueta toda preta parada na porta do quarto me olhando. Parecia estar toda esfumaçada. Usava um casaco bem longo e um chapéu na cabeça, que cobria uma parte do seu rosto. Não dava para ver com precisão, porque somente a luz fraca do abajur clareava o quarto. Eu fiquei em choque com aquela visão que, num piscar de olhos, se desfez na minha frente. Ana e assombrados. Eu peguei o celular e acendi a lanterna mirando na porta do quarto e não tinha mais nada ali. Simplesmente sumiu. Eu tremia de medo. Foi a experiência mais assustadora que eu já vivi. Nem precisei dizer que nem consegui mais dormir naquela noite. O pavor era enorme. No dia seguinte, mais calma, lembrei daquele papelote com terra que estava no bolso do casaco, né? E comentei o fato ocorrido com uma amiga que me disse que poderia ser terra de cemitério. Enfim, assombrados, eu não pensei duas vezes, achei melhor devolver aquele casaco no mesmo lugar onde eu tinha pego, lá na empresa. Vai saber, né, se aquele vulto que eu vi no meu quarto não estava acompanhando aquele casaco. E aí ficam as dúvidas. Será que era terra de cemitério mesmo? O que vocês acham, assombrados? Ana, era esse o meu relato. Desculpa os erros de pontuação, espero que goste.
Um grande beijo para você e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, de qualquer forma, é muito estranho ter terra no bolso de um casaco, né? Ainda mais dentro de um papelotezinho assim, fechado, né? Sei lá, muito estranho. Então, já que a gente sabe que a terra de cemitério é usada para algumas, né? Alguns rituais, algumas coisas assim, vai saber. E muita coincidência pegar o casaco e na mesma noite ter essa visão de um ser também com casaco. De quem? Você não procurou saber de quem que era esse casaco antes? Pra dar uma fuçada na história aí do casaco? Será que era o ex-dono do sobretudo que tava te mirando por ali ou outra coisa? Hein? Próximo relato e último de hoje, que é este. Doppelganger do meu treinador ou universo paralelo? Oi, Ana e assombrados, espero que todos se encontrem bem. Eu sou a fulana de São Paulo e vou contar o que me aconteceu na última quinta-feira, no último dia do mês de fevereiro. Era entre 6h30 e 7 horas da noite e eu estava a caminho da faculdade. Eu estava no trem e ainda bem perto da cidade onde moro. A caminho do centro da cidade, eu comecei a olhar pela janela e notei que tinha muito trânsito na rua paralela à ferrovia. Nisso, o trem parou na estação e ainda é possível ver a rua e tudo mais. Foi então que eu notei um carro parado no trânsito e vi que o motorista parecia muito alguém que eu conheço. E era o treinador da academia que eu frequento. Era o mesmo modelo de carro, o mesmo boné que ele sempre usa. Literalmente tudo era igual. E eu consegui ver o rosto certinho da pessoa. Não apenas de perfil, assim, porque ele também estava olhando ao redor. Então eu pensei, amanhã eu vou contar pra ele que eu o vi, né? E segui meu dia normalmente. No dia seguinte, eu contei a ele e ele me perguntou que horas tinha sido. Eu respondi, como disse anteriormente, entre 6h30 e 7 horas da noite. Só que ele contou que parou de trabalhar na academia só às 9 da noite e que não tinha como ser ele. Eu me senti muito estranha depois disso, porque eu jurava que era ele. Eram exatamente as mesmas características. E tinha o boné e o carro, que também eram iguais. Se desse para ver a placa do carro, seria ótimo também, né? E também não tinha por que ele mentir a respeito, né? Enfim, foi muito esquisito. Me contem o que vocês acham e o que pode ter sido isso. Até, Ana. Um beijo para você, toda a família e aos inscritos. Um beijo para você, muito obrigada. Já aconteceu algo assim com a minha mãe também. Ela conta que estava no salão lá, né? No salão dela, lá em casa. E ela olhou pela janela e do outro lado da rua, simplesmente porque a janela já é bem na calçada. E aí, só atravessar a rua, do outro lado da rua, um carro estacionou, parou ali. Até que é uma rua bem calma, né? Não é uma rua onde tem um tráfego muito intenso, assim, nem de carro, nem de pessoas. E aí parou um carro ali, desceu desse carro. Minha mãe fala que a minha tia, uma cunhada dela. E ainda ela ficou pensando, será que ela vai vir aqui e tal, né? E aí ela desceu, não sei se ela falou com alguém, alguma coisa, não sei se ela colocou um lixo, eu não lembro exatamente o que ela fez. E minha mãe esperando. E minha mãe tava com a irmã dela, com a minha tia também, acho que no salão, as duas olhando. Que era igualzinho. Aí ela pegou, entrou no carro de novo. E minha mãe falou, o que ela veio fazer aqui? E por que não chegou aqui no salão, né? Falar um oi? Mas ela falou assim, Ana, era igualzinho. É o mesmo jeito, o mesmo cabelo. E não tava muito longe. É o que eu falo, era distância, tipo, minha mãe tava vendo de uma calçada na outra. Só com o espaço, assim, da rua, praticamente. Do outro lado da rua ali. Não é uma rua muito larga. Uma rua residencial comum, vamos dizer assim. E aí ela ficou, né? Depois eu acho que ela chegou a perguntar, mandou uma mensagem pra essa cunhada dela, né? Pra minha tia.
Falei, por acaso você passou por aqui, tá, né? E ela falou que nem tava na cidade. Nem tava na cidade. Que ela mora em outra cidade, de fato. E aí minha mãe falou, como? Era igual, assim, não é que era parecido, era igual, era ela. Então, o que acontece, gente? É a questão aqui do título. Doppelganger ou universo paralelo? Sei lá, no universo paralelo ela apareceu ali. Esse aqui também, no universo paralelo o professor tava ali. Naquele horário. Ou não, existe um doppelganger que copiou inclusive o carro, o boné, tudo. Né? Ou não, nesse caso aqui dela, será que o professor tava fazendo alguma coisa de errado, aí quis, alguém me viu, não, negue, até, tinha um professor que falava assim, negue até a morte. Ele falou, não, imagina, eu tava aqui, não fui eu que você viu, não. Não sei, a gente pensa em várias possibilidades, né? Mas que isso acontece de você ver uma pessoa que não é parecida, cara. É igual. É a pessoa ali. E aí a pessoa vai falar que não tava ali. Acontece. Já aconteceu com você? Conta pra gente. A gente quer saber. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.